E olha o que chegou aqui na oficina, hein? Tudo bem, essa aqui chegou para reparo, mas essa aqui é uma LG Dual Inverter, já das novas, que utiliza o fluido R32. Essa máquina aqui deve ter mais ou menos um ano, tá? E não, ela não veio aqui por um defeito crônico, pelo contrário, foi um problema elétrico, mas acabou vindo aqui para a oficina para reparar, e já vou aproveitar para poder apresentar esse equipamento para vocês, porque eu também não conhecia as modificações que esse equipamento tem referente à versão anterior da Dual Inverter. A parte interna, se vocês verem, não mudou nada, mas eu vou apresentar, vou estar mostrando esse equipamento para vocês, vou desmontar aqui e mostrar as melhorias que esse equipamento teve em relação ao equipamento passado, e se tiver também alguma coisa que piorou, também vou mostrar. Então eu vou começar a desmontar esse equipamento para poder apresentar para vocês. Não vou gravar a desmontagem, tá? Eu estou sozinho aqui, mas eu vou desmontar o equipamento e mostrando parte por parte, e também para a gente ver se compensa ou não a compra esse aparelho da LG, porque os equipamentos Dual Inverter, tanto 9000 quanto 12000 BTUs, até as 18, estão com valores bem atrativos no mercado, tá? Batendo de frente com suas concorrentes até de categorias inferiores. Então é um equipamento bem interessante. Existem muitas frases em comentários, ou melhor, né, muitos comentários basicamente de ódio desse equipamento. Eu não consigo enxergar assim, porque é um equipamento que eu já trabalho há muitos anos e aonde a maioria dos problemas estão relacionados com instalação. Então, o equipamento sim pode ter problemas, como qualquer outro equipamento, pode quebrar, queimar, pode enferrujar, pode vazar, pode acontecer um monte de coisa. Num passado realmente não muito distante, sejamos aqui coerentes com a situação, os equipamentos da LG, muitos deles tiveram problema com vazamento na serpentina da evaporadora, tá? Não especificamente esse modelo, os primeiros modelos do Inverter eu lembro disso, principalmente as 18000 BTUs e alguns equipamentos 12000. Só que desse equipamento novo eu não tenho visto mais esse problema quando aperfeiçoaram o modelo da Dual Inverter. Então isso eu não estou vendo. Tanto que o equipamento já tem 1 ano e meio, 2, e é o primeiro equipamento que entra aqui na oficina para reparo. Então vou desmontar agora o equipamento para que vocês acompanhem comigo e vejam as modificações que foram feitas, e também para ver se esse equipamento vale a pena ou não para você. Já aproveitando que nós estamos falando, antes de ir para o equipamento desmontado, esses produtos, tá, tanto 9000, 12000, 18000 desses Dual Inverter, eles vão estar na descrição do vídeo. Aí vocês podem ver aí a questão de valores, frete, tudo direitinho, direto no link. E se vocês optarem por comprar esses produtos pelo link, isso, né, ajuda pra caramba o canal, que a gente ganha ali um cafezinho, que posteriormente a gente vai juntar esses valores e começar a adquirir uns equipamentos aqui para a gente estar mostrando no canal. Aqui a aparência, né, do equipamento é basicamente a mesma, não muda nada da versão anterior, né? E ela tem aqui um sistema que é muito legal para desmontagem, tá? São só 2 parafusos na parte aqui da frente, tá? A única, às vezes, coisa mais chatinha que tem é destacar essa parte aqui, tá? Que essa parte aqui, ela é encaixada, né? Ela tem os encaixes dela aqui, então para destacar ela às vezes é um pouquinho mais chata, mas ela sai, tá? Sai para ter acesso a toda essa parte da tubulação, então são todas iguais. Aqui o que eu vejo que já mudou é a parte do receptor. Isso aqui é a receptora do controle remoto e os LEDzinhos, né? No caso desses equipamentos aqui, que não tem Wi-Fi, ele vai ter esse tipo de receptor, é bem pequenininho, bem... Eu preciso ver o chicote, que eu não lembro como é que tá. E aí ele fica por trás dessas marcações, né? Essa pintura aqui na frente da tampa, que aqui é onde você vai ver o LEDzinho branco aceso ou piscando, tá? Se estiver piscando é porque vai ter erro, mas vai estar aceso aqui, então esse LED ele fica por trás. Aqui realmente não muda praticamente nada, tá, dos outros equipamentos anteriores.
com exceção desse chicote aqui que vai para a receptora, que aparentemente é mais sensível do que a outra. Tanto que esse chicote aqui, que é a interligação, tá? Que vai aqui para a placa eletrônica, é o mesmo. Se mudar aqui é só quantidade de fio, mas eu acho que mesmo assim não muda, é a mesma quantidade e o equipamento é basicamente todo igual. Aqui, já que eu estou abrindo o equipamento, vai uma dica, tá? Aqui atrás desse VENE, que é o flapzinho de onde sai o ar, ele tem o botão de automático aqui, liga e desliga. O que que acontece? O pessoal que faz higienização normalmente não desmonta isso aqui. Isso aqui tem que tirar. Não adianta botar paninho, botar um saquinho. Tem gente que vai falar, mas isso daqui eu faço há não sei quanto tempo e nunca deu problema. Pode ser, mas a quantidade de equipamento que vem aqui para mim com esse problema, eu acho que dá muito problema sim, tá? O que que acontece? Esse daqui é um botão, tá? É o botão de emergência do liga e desliga. Você perde o controle remoto, você consegue ligar e desligar por aqui e ele fica bem aqui, ó. Tá vendo? Então, cai água aqui, ele é uma peça eletrônica, é um botão. E aí ele começa a dar mau contato, ligar e desligar sozinho. Parece que o bagulho está possuído. Mas se caso isso aconteceu, ou está acontecendo, pega aqui, ó, esse chicotinho vermelho aqui, tá vendo? Ele vai ligado justamente lá no botão. Vai lá. Só você desplugar aqui e temporariamente você fica sem ele, tá? Porque você não vai usar e depois você troca o botãozinho e tá tudo certo, mas ele vai parar de ficar ligando e desligando que nem louco, tá? O restante aqui é absolutamente igual. Lembrando, tá, que a LG ainda ela tem equipamentos com Wi-Fi e sem Wi-Fi. Então, cuidado na hora da compra, não é porque o equipamento é dual inverter que ele vai ter a conexão Wi-Fi, vai ter a parte de inteligência artificial dela, não, tá? A LG ela vende dois modelos distintos, então presta atenção na hora de comprar para você saber se realmente está adquirindo um equipamento que tem Wi-Fi ou que não tem. Nesse caso aqui, desse equipamento, ele não tem Wi-Fi e eu vou mostrar uma das diferenças. A carcaça é praticamente igual, não muda nada. O que vai mudar aqui são algumas coisas internas do equipamento que faz com que ele tenha ou não a conexão via Wi-Fi. E aqui em cima é onde vai estar a diferença, tá? Esses equipamentos que tem essa receptora aqui, elas não têm Wi-Fi. As que tem Wi-Fi, a receptora fica aqui, que é aquele display numérico que fica na frente do equipamento. Nessa receptora aqui é onde está incluso também o módulozinho Wi-Fi que vai fazer a comunicação com a placa eletrônica. Aqui na placa eletrônica continua basicamente igual. A única coisa chata é tirar ela daqui, tá? Por causa das travinhas aqui laterais, soltar tudo isso aqui. É meio chatinho tirar, então tomar cuidado. Normalmente o pessoal acaba arrancando até esse capacitor porque é onde pega tentando tirar. Então tomar cuidado. A única coisa aqui que percebi é que não tem o EPROM aqui na parte de cima como nas outras antigas. Então deve ter mudado o microcontrolador. Mas o restante aqui aparentemente é tudo igual. E convenhamos, como esse equipamento é simples para desmontar, é fácil, 2, 3 parafusos, o resto tudo encaixa e você abre esse equipamento para desmontar, é fácil para instalar, as conexões ali da parte dos cabos é um negócio simples ali, abrir uma chapinha você já tem os bornes, então, ou seja, eu fico pensando, às vezes o pessoal reclamando, porque é difícil instalar, porque é difícil desmontar. Olha, eu lembro que há bastante tempo atrás, quando eu comecei a instalar, veio um monte daquelas LGs tri-split, né, para os apartamentos da minha região, que a base da evaporadora, o pessoal mais antigo vai saber aí, a chapa não prendia no fundo do equipamento, na base, prendia no meio, tinha que pegar, colocar o equipamento, apoiar tudo na parede, escorregar para ele poder encaixar. E eu não lembro da gente reclamar tanto, né? Hoje com as facilidades que tem, acho que não tem por que reclamar não. Equipamento, ó, top. Só perde para a Oise Pro, da minha ideia, para desmontar e desmontar, que aquela máquina não tem nem parafuso, né? Mas também já não tem mais no mercado. Então, isso daí tá difícil alguém ganhar da LG nessa praticidade. Tem sim, né? Daikin desmonta também, muito fácil para higienização. Mas pelo preço da LG que é vendido, olha, show de bola. Tem algumas coisas que acabam decepcionando um pouquinho,
no caso da LG, é na parte do consumo. Mesmo ele sendo classificação A, ele tem IDRS de 5.5. Basicamente a mesma eficiência que outros equipamentos, né? Mas poderia ser um pouco melhor. E aqui com o equipamento aberto, fica mais fácil para mostrar algumas coisas aqui para vocês, que é aqui onde tiveram, tá? Algumas mudanças aí mais expressivas, tá? Coisas boas. Vamos lá. Primeira mudança, essa lateral aqui, antes era de chapa, e ela apodrecia muito aqui no pé. E aqui eles mudaram e colocaram uma de plástico. Legal isso aqui. Pro litoral é muito bom. Aqui dentro, uma das coisas, a hélice também já é diferente, é um outro modelo, tá? Esse daqui eles vão mudando o desenho, porque tem tudo uma engenharia por trás disso daqui, tá? Eles não mudam por mudar, não. Esse aqui deve ser mais eficiente e menos barulhento, né? E aqui a gente já começa a ter as peças nacionais, né? Esse equipamento aqui já vem com o motor VEG aqui na condensadora. Eu confesso que não tenho problema com o motor, eu só não gosto disso aqui. Esse suporte do motor que vai parafusado aqui na base, que faz a sustentação, eu não gosto desse plástico aqui. Esse plástico aqui, com o tempo, ele resseca, fica quebradiço, tá? E tem uma coisinha que pode ser preocupante. O que acontece? Como esse equipamento aqui, ele ainda é disposto de capacitor para o motor ventilador, que ele fica bem aqui embaixo, esse capacitor aqui, tá? Esse capacitor, com o tempo, com o uso, é normal ele perdendo a capacitância dele. Isso daí ocorre com qualquer equipamento que tenha capacitor, tá? Para motores ventilador, que nem, por exemplo, ventilador de teto vai ficando lento, aqui acontece a mesma coisa. Só que ele serve para fazer a correção do fator de potência. Então, quando ele vai perdendo ali a sua capacitância, começa a alterar a questão do funcionamento do motor, e isso daqui começa a superaquecer. Então não sei se isso pode acontecer de começar a chegar a derreter esse plástico aqui e o ventilador acabar caindo, tá? A gente vê acontecer isso nos equipamentos barril, por exemplo, o GRI, Midea, todos que são barril, eles às vezes acaba caindo o motor de tanto que aqueceu ali a carcaça e os parafusos soltam do plástico. Aqui, uma mudança interessante, tá? Agora as bases, pelo que eu tô vendo, são pintadas, até que enfim, eu olhei, quando abri o primeiro momento eu não tinha prestado atenção. Mas eu não sei se eu acredito que essa daqui já venha da própria LG, assim, é pintadinha mesmo, tá? Que é um cinza martelado, pezinho aqui, porque isso aqui era o grande problema, o grande vilão do litoral, tá? Que apodrecia tudo isso daqui, fazia um furo, o ventilador ficava solto, e aí era um Deus nos acuda, porque você não achava isso daqui para vender, né, para poder botar o equipamento pro cliente, né, botar o equipamento para funcionar, ou às vezes o valor não compensava pro cliente. Serpentina de cobre mantém o padrão do que era o anterior, isso daqui não mudou nada referente à serpentina. Já que na placa eletrônica nós tivemos mudança, tá? E mudança aqui que eu acredito que seja para melhor. O tempo vai dizer, mas eu vou falar um pouquinho disso daqui, porque já é uma experiência nossa, que é equipamento que tem mais de um ano em funcionamento. O que acontece? Vou colocar até outra placa aqui. Esse daqui é um modelo anterior, antigo, tá? O tamanho é o mesmo, não muda muita coisa, mas alguns componentes mudaram. O que acontece? Desse equipamento anterior, muitos, até mesmo com menos de um ano, começavam a dar alguns problemas, como o erro CH21, CH26, 29, que era tudo relacionado ao compressor. Só que o problema não era no compressor, era na placa eletrônica, que ele vinha com inversor, tá? Que é uma peça que está aqui, tá? Parafusada aqui, e aqui saem os cabos que vão fazer o controle para o compressor. Então esse componente, esse inversor de frequência aqui, ele dava problemas constantes. A gente não sabe se foi na fabricação, o que aconteceu, mas ele dava muito problema. Então esse daqui, que era um Sankei, ele foi mudado para um outro tipo de módulo aqui. Tanto que, se vocês perceberem, ele tem aqui todos os seus pezinhos retos, enquanto no outro módulo aqui eles são intercalados aqui, né, em zigue-zague, essa parte, é onde a gente vê a diferença em si
dos módulos. Esse módulo aqui era bem fraquinho, tanto que quando vem para reparo para oficina, a gente já faz um upgrade, já troca para um bem melhor para não dar problema futuramente. E esse aqui ele lembra muito a pinagem, tá? De um módulo da Mitsubishi. Não tem como a gente dar certeza se é um Mitsubishi ou não, porque está instalado na placa, só dá para saber soldando e tirando. Eu não vou fazer isso com a placa do meu cliente, até porque o problema não está aqui, né? Então o que está funcionando deixa quieto, né? Não mexe. Uma outra diferença que eu notei é no microcontrolador. Esse microcontrolador aqui, ele é diferente, ele é menor e tem uma EPROM externa aqui. No caso desse outro aqui, você vê que é só um microcontrolador bem maior e ele não tem um EPROM externo. De restante aqui, não muda nada. E é uma placa, assim, resistente, tá? Não vou dizer que não é resistente, porque ela é assim. Tem muito equipamento até bem mais caro aí, por exemplo, uma Daikin, que essas placas aqui externas, elas são bem sensíveis aqui no litoral. Isso aqui aguenta bem, é que no litoral não tem jeito, né? Acaba aqui tendo alguns problemas de corrosão, mas isso aqui a gente refaz, reinverniza e fica tudo certo. E aqui eu abri tudo porque eu vi diferença no compressor, né? O compressor é diferente, então eu precisei tirar a divisão de câmara, a chapa, para conseguir ver o compressor aqui, né? Então a gente tem um compressor bem pequenininho. Tanto que o equipamento é bem leve, até por causa do alívio de peso do compressor, tá? Porque os compressores R32, como eles têm uma eficiência melhor, o fluido tem uma eficiência melhor, então aqui também as tecnologias vão mudando, os compressores eles vão diminuindo, né? E aqui é um compressor de produção LG mesmo, né? Agora eu vou fazer só uma pesquisa breve ali sobre o compressor. E aqui eu consegui tirar uma foto, né, do compressor onde eu tenho um modelo dele. E aí fazendo uma pesquisa, tá? Eu não achei nada no Brasil, mas esse daqui é do equipamento da LG de fora, da Ásia, onde lá é aplicado em equipamentos 12.000 BTUs, com fluido R32, tá? Com pré-carga de 440 gramas, né? Que na verdade é a carga de fluido que vem de fábrica, capilar. E aqui nós temos DXT 102 MAA, que é um compressor BLDC. E aqui eu tenho que pular o anúncio, né? Porque eu não estou pagando. E aqui eu tenho, né? Fabricação da LG. Até o óleo que vai aqui nesse manual ele especifica centímetros cúbicos 250, né? E aqui ele fala que ele é um twin rotary, ou seja, ele tem dois rotores, é um dual inverter mesmo. Eu quis fazer justamente essa pesquisa porque aqui nesse tubo aqui que vem de sucção, ele só tem um tubo. Normalmente quando é twin rotary, ele tem dois. Só que lógico, né, ele pode modificar aqui internamente para ter só um. Então realmente esse compressor aqui são dois rotores. Só que isso aqui é de uma fabricação da LG mesmo. Se tem uma coisa que a LG deveria mudar, na minha opinião, que agregaria bastante, era a troca disso aqui. Essa borneira aqui, onde vão os cabos, isso aqui já acompanha a LG há muito tempo, desde as primeiras inverters, sinceramente, nunca prestou para o litoral. Isso aqui sempre enferruja, depois a gente não consegue soltar, e aí tem que arrancar tudo isso daqui, cortar os cabos porque os parafusos não saem mais. Isso aqui é um negócio que deveria já ter trocado há muito tempo. E LG, vamos trocar isso aqui, vai. Quanto é que custa aqui para vocês para colocar um melhorzinho? Pode ser até dos nacionais, que acho que é bem melhor que isso aqui, viu? E esses foram os pontos aí de mudança principal. Claro que vocês viram aí que eu acabo mostrando algumas coisas que poderia melhorar, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, nenhum equipamento é perfeito, sempre tem alguns pontos que podem melhorar, então eu sempre dou aquela cutucadinha, quem sabe lá eles não ouvem as nossas preces, né, as preces dos técnicos aqui, para dar uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali. Lógico que às vezes demora para mudar um pouco no projeto, porque tem todo um pedido, uma engenharia, mas se eles mudarem pelo menos a borneira aqui, já vai ajudar bastante na manutenção. Lógico que eu vejo pela minha realidade, que eu sou do litoral. O litoral ele tem um ambiente bem hostil, principalmente quando a gente fala de corrosão, de oxidação.
Outros lugares aí não vai ter esse problema, mas eu vejo por esse lado. Se você não tem esse problema, tá ótimo. E mesmo que você tenha problema que seja do litoral, você conseguiu ver que aqui tem várias melhorias, principalmente na base desse equipamento que já é pintado, a parte interna aqui tem uma pintura diferente do que são das outras, então com certeza vai ser mais durável do que os equipamentos anteriores. Isso daí já vai ajudar bastante. Uma coisa interessante, eu mostrei sobre o compressor desse equipamento. Depois eu parei para analisar, esse equipamento é 9.000 BTUs, ou seja, o 9.000 BTUs ele está utilizando o compressor do 12.000 que tem lá fora. Provavelmente é um manual da Indonésia ou da Malásia, porque tem ali uma parte escrita com umas escritas diferentes, né? É daquela parte da Ásia. Só que lá os equipamentos 9.000 tem outro compressor, ou seja, aqui no Brasil, provavelmente, esse equipamento vai ter o mesmo compressor tanto para o 9.000 quanto para o 12.000, onde a engenharia ela consegue atuar na parte do inversor de frequência, alterando ali a rotação do compressor, que é normal dos equipamentos inverter, que ele trabalha assim, com modulação de frequência para você controlar a rotação do compressor. Então, você tem um compressor 12.000 no 9, onde eu trabalho com uma rotação menor, pô, é bem legal, porque eu diminuo a vibração, né? Dependendo da faixa de operação, mas acredito que sim, porque esse equipamento aqui, nesse modelo específico, eu vou deixar até na tela, o pessoal fala que é bem silencioso. E também tem as coberturas aqui, cobertura dupla do compressor para abafar o ruído. Pô, bem legal essa maquininha aqui. E trabalhando tanto quanto 9 quanto 12, é um compressor só para duas capacidades de máquina, ou seja, a LG ela tem feito isso já desde os modelos anteriores, fazendo o quê? Tendo uma compatibilidade de peças entre modelos. Vamos falar que nem como se fosse de carro, por exemplo, quando sai muito veículo da mesma marca, ou sai determinados carros que utilizam as mesmas peças. Vou dar um exemplo, por exemplo, Volkswagen, que tinha lá Polo, Gol, Voyage, todos eles compartilham ali muitas peças iguais, ou seja, a produção de peça aumenta para aqueles modelos de peças e aí o valor cai. Hoje eu coto, por exemplo, uma placa, essa plaquinha aqui, muita gente reclama que fala que é muito caro as peças da LG. Essa plaquinha aqui da condensadora hoje, você acha no Mercado Livre por 480, 490 reais. Enquanto nós temos marcas que nem, por exemplo, o GRI, que passa dos R$ 1.000 uma placa da unidade externa. A gente tem outros fabricantes que chegam a 1.200, 1.300, como o Eugene, por exemplo. Tem alguns que trabalham com essas placas aqui com valores menores? Tem também, como por exemplo Fujitsu. A gente tem outras marcas ali, TCL, trabalha ali com uma faixa de R$ 800, uma placa dessa. A Fujitsu fica variando entre 600 e 900, dependendo do modelo, tá? Então, a LG hoje é que tem as peças aqui de reposição com mais abundância no mercado, tanto que se você entrar no Mercado Livre, você acha muita coisa, não já de equipamentos antigos, porque aí vai saindo de linha, mas mesmo assim, quando essas plaquinhas dão problema, a grande maioria dá para reparar. Não é jogar o equipamento fora como muita gente faz. Inclusive, em minha oficina eu trabalho com exclusivamente o reparo dessas placas eletrônicas dos equipamentos da LG. E na minha conclusão, sim, vale a pena a compra desse equipamento, tá? Única coisa assim que eu tenho visto a LG pecar é no pós-venda. Isso daí não dá para negar, não dá para não falar sobre isso. A gente tem muitas reclamações, eu tenho reclamações de amigos que estão ali instalando esses equipamentos e sim tem uma dificuldade às vezes em garantia, em específico para isso. Não pós-garantia, que pós-garantia você consegue peça de tudo, mas às vezes em garantia você tem alguns problemas porque a LG ela não é maleável com qualquer coisinha errada na instalação. Tudo bem, ela não está errada em não ser maleável. É que infelizmente a gente tem muitas construções que deixam os equipamentos de forma que realmente não vai ter garantia. Isso é complicado, tá? A reclamação maior, tanto dos técnicos quanto do cliente, é isso, é o atendimento em garantia desses equipamentos. Mas a máquina em si, ela faz o que ela propõe, ela vai refrigerar, ela vai aquecer, ela não tem um range tão grande como, por exemplo, uma TCL para trabalhar em 50, 55 graus, 60 graus de temperatura externa, mas ela funciona muito bem. Tanto que aqui na minha região, no litoral, muita gente tem LG e o que a gente atendeu que reclamava sobre
problemas, por exemplo, de falta de rendimento, ou era questão de instalação, ou era vazamento de fluido, ou era a parte de sensor, mas são equipamentos mais velhos, equipamentos mais novos. Quando nós fomos ver, e até alguns amigos, a gente percebeu que o equipamento estava mal dimensionado para o ambiente. Entenda o seguinte, equipamento 9.000 vai render 9.000, 12.000 vai render 12.000, é isso que ele tem que render. O que acontece é que alguns equipamentos demoram um pouquinho mais para chegar na temperatura do que outros, isso daí é fato, porque a gente tem uma questão de programação de software, então cada um trabalha ali com uma rampa um pouquinho diferente, mas todos eles têm que render essa potência, até porque isso é aferido pelo Inmetro. E se você gostou do vídeo, poxa, se você esqueceu de dar o like e se inscrever lá no começo, que nem eu falei, se inscreve agora, não esquece não, tá bom? E eu vou deixar, para reforçar mais uma vez, o link na descrição e até o próximo vídeo.